Boa noite a todos. Meu nome é Abdias, como o Dr. Alexandre falou, para quem não me conhece, sou anestesista da Caixa Pulmonar. Eu fiquei responsável por esse tema de hoje, que foi provocado por Dr. Alexandre e Dr. Guilherme, muito por conta da disseminação, né, do maior uso do BIS nas salas de cirurgia. Enfim, é importante a gente entender qual é o método, a tecnologia envolvida e suas aplicações práticas e o nível de evidência que embasa as aplicações no dia a dia. Eu não estou conseguindo passar a apresentação. Deixa eu ver. Não, você... Aí. Pronto. Aí. Mesmo. Bom, os monitores de profundidade anestésica, né, eles têm como base o eletrocefalograma. Lembrando que, para uma rápida revisão, o encéfalo ele é formado por células eletricamente excitáveis, que são os neurônios, e o funcionamento do tecido encefálico ele reside na intercomunicação entre essas células excitáveis. E essa comunicação ela se dá através de potenciais de ação. Os potenciais de ação, eles criam alterações de voltagem. Está tendo algum ruído. Eles criam alterações de voltagem, né? E o somatório desses potenciais de ação, principalmente os pós-sinápticos, eles são capazes de alterar o campo elétrico, a voltagem, no meio extracelular. E são essas alterações no campo elétrico no meio extracelular que são captadas pelos eletrodos do eletrocefalograma. O córtex cerebral, que é a camada mais superficial do encéfalo, tem várias camadas, e a camada mais importante com relação ao EEG é a camada piramidal, porque ela possui os axônios longos das células piramidais, dos neurônios piramidais, esses axônios longos, como está mostrado aí na figura, e eles correm paralelo. Isso funciona como uma antena amplificadora do sinal, facilitando a captação pelo eletrocefalograma, pelos eletrodos de eletrocefalograma. Isso foi descrito primeiramente por Hans Berger, seres humanos, em 1929, e desde então já se reconhecia algumas diferenças do sinal elétrico do eletrocefalograma com relação, por exemplo, ao eletrocardiograma, que é muito mais rotineiro na prática da medicina. Primeiro, é um sinal de baixa intensidade, é um sinal que tem que atravessar várias barreiras com impedância muito grande, como líquido, meninge, calota, couro cabeludo, enfim. E, diferentemente do eletrocardiograma, é um sinal aleatório, desorganizado, randômico, tendendo ao estado entrópico. Ou seja, diferentemente do ECG, que cada onda P gera um QRS, depois uma onda T, e isso se repete com o tempo, isso é previsível, isso é repetido várias vezes, eu posso predizer o que vai acontecer. O EEG é completamente imprevisível, denotando, de certa forma, a complexidade dos fenômenos corticais na camada piramidal do córtex. Essas ondas elas podem ser classificadas de acordo com sua frequência, né? Em ondas de baixa frequência, frequências até 4 Hz, elas são classificadas por letras gregas, de acordo com a frequência. Ondas até 4 Hz, chamada de delta, de 4 a 8 Hz, chamada de teta, de 8 a 13, chamada de alfa, de 3 a 30, beta, e acima de 30, gama. Isso varia de literatura para literatura, mas a grosso modo é isso. Às vezes muda o valor, o intervalo de uma relação à outra. Bom, em 39, 10 anos depois da primeira descrição em humanos, Gibbs já demonstrou que o EEG ele é sensível aos anestésicos. Ele muda conforme a concentração dos anestésicos no corpo humano, saindo de um padrão acordado de baixa amplitude e alta frequência, e à medida que a concentração dos anestésicos vai aumentando, você vai elevando a amplitude das ondas e diminuindo a frequência. À medida que você vai aumentando a anestesia, você pode chegar até um nível conhecido como surto-supressão, em que você tem isoeletricidade intercalada por momentos de alta atividade elétrica, ou uma isoeletricidade contínua. O surto-supressão e a isoeletricidade, eles não são fenômenos fisiológicos normais. Ele não acontece no cérebro normal. Além da anestesia profunda, coma, isquemia cerebral, hipotermia, distúrbios hidroeletrolíticos graves, acidose metabólica grave, pode provocar surto-supressão e isoeletricidade. Bom, desde a década de 40 até a década de 90, a monitorização eletrocefalográfica nas salas de cirurgia, elas não se tornaram rotina. Muito porque era muito difícil monitorizar,
os monitores eram muito grandes, complexos, e também porque não é prático o anestesista ficar tomando decisões clínicas baseado na avaliação do EEG bruto, né, da onda eletroencefalográfica bruta. Somente na década de 80, com o surgimento de monitores que reproduzem índices baseados no processamento, né, matemático do EEG, foi que se começou a aparecer o eletroencefalograma na sala de cirurgia, muito através dos números, que facilitava diagnósticos e interpretações do que acontecia no cérebro do paciente anestesiado. Em um primeiro momento, o objetivo era evitar a pouca anestesia insuficiente, para tentar prevenir o despertar intraoperatório indesejado, e recentemente isso tem caminhado no sentido de evitar anestesia profunda, porque a cada ano que passa se incorpora mais dados na literatura sugerindo que a anestesia profunda é associada com mais mortalidade do paciente. Além disso, esses novos monitores, traduzindo melhor, processando melhor o eletroencefalograma, eles talvez tenham aberto uma janela para o cérebro, permitindo que nós possamos fazer melhores diagnósticos, melhor avaliação, entender melhor o cérebro do nosso paciente, que é um órgão, por incrível que pareça, muito pouco monitorizado no centro cirúrgico. Nós monitorizamos muito mais o pulmão, o coração, o rim, até a pele, a temperatura, e monitorizamos pouco o cérebro dos nossos pacientes. Tentando falar rapidamente aqui sobre o processamento do sinal, tendo como exemplo o algoritmo do BIS, o sinal primeiro é captado, depois é um sinal analógico, é um sinal bruto, depois de captado, ele é digitalizado, ele é empacotado em pequenos pacotes, depois ele é filtrado, são retirados os artefatos, e aí ele é processado, ou seja, cálculos matemáticos são feitos nesse pacote captado pelo EEG. No caso do BIS, os cálculos matemáticos tentam detectar o nível ou a porcentagem de supressão daquele EEG, o que ele chama de taxa de surdo-supressão do sinal. O quase é como se fosse uma taxa de surdo-supressão muito mais sensível, capaz de captar fenômenos subliminares de surdo-supressão, de isoeletricidade, por exemplo, dentro de ondas alfa. Ele também calcula a série de Fourier, a transformada de Fourier, em que ele consegue decompor o EEG nas suas diversas bandas de frequência. E aí, no caso do BIS, a partir dessa transformada de Fourier, ele calcula a importância das ondas betas, né? A porcentagem de ondas betas naquele EEG analisado. Além disso, ele faz a análise bispectral. Assim, não vou entrar nos pormenores matemáticos, até porque eu não sou entendido no assunto, mas essa análise bispectral é como se ele tentasse entender se há alguma sincronia naquele EEG bruto, ou se existe alguma onda P gerando um QRS naquele EEG bruto, ou se existem diversas ondas P gerando QRS naquele EEG bruto, ou seja, se ondas conversam uma com a outra, se elas estão sincronizadas. Isso é que a análise bispectral tenta apresentar. E quanto mais sincronizada, mais profunda a anestesia, quanto menos sincronizada, menos profunda a anestesia. Ele, dentro do algoritmo do BIS, ele tem uma ponderação de todos esses fatores. Dessa ponderação, ele calcula um número, um índice, que pode variar de 0 a 100, e eu não vou me cansar aqui, não vou cansar vocês com isso, esses números são bastante conhecidos, e eles deriva-se a profundidade da anestesia a partir desse número. Como está representado aqui, esse EG 52 seria um paciente adequadamente anestesiado. Os monitores de hoje, na versão nova, além do número, né, do índice, no caso aqui o 57, ele também apresenta ele apresenta outros dados. O EEG bruto nos 2 canais de exploração do BIS, desculpa, a taxa de supressão no último minuto em porcentagem, o tempo total de supressão, a eletromiografia do eletrodo que fica calculando o eletromiograma do nervo facial como uma ação indireta ou tentando medir indiretamente o funcionamento de áreas infracorticais, no caso aí o troncocefálico. Ele também traz o espectrograma
e o CEF95, a frequência mediana, enfim, coisas que a gente vai falar no decorrer da apresentação. Processamento, então. Tentando se aprofundar um pouquinho no processamento, aqui na questão das epoques. O sinal é captado em pacotes de tempos. No caso do BIS, cada pacote de tempo, cada epoque, tem 2 segundos. Cada epoque dessa, ela pode sofrer muita interferência. Quando a epoque tem muita interferência, elas são desprezadas pelo software do BIS, né? O índice que a gente vê na tela, na verdade, ele é uma média de várias epoques que foram analisadas no passado, as últimas 15, geralmente, podendo ser as últimas 10 ou as últimas 30. Dessa média das últimas epoques, é que ele faz um cálculo mediano e te dá o índice em tempo real. Esse índice que a gente vê na tela em tempo real, ele tem um delay em relação à origem. Esse delay é mais ou menos de 7,5 segundos. Então, ali a gente sempre está vendo um passado, um resultado, uma média das epoques analisadas no passado, mais ou menos 7 segundos de atraso. Isso pode ser modificado através da taxa de suavização. Essa taxa de suavização que existe lá no monitor, o anestesista ele pode mudar para 10, 15 e 30. Geralmente fica em 15. Quando você quer que o BIS seja mais rápido, você coloca em 10. Quando você quer que ele seja menos suscetível a artefatos, você coloca em 30. Geralmente, o que o fabricante recomenda é que se mantenha em 15 mesmo. Depois do sinal captado em epoques, você começa a fazer os cálculos matemáticos. Você faz os cálculos matemáticos através, se analisa se analisa o EEG, tendo como referência 2 grandezas, o tempo e a frequência. No tempo, existem várias análises matemáticas que são possíveis de se fazer. Eu não vou me aprofundar nessas análises, mas, por exemplo, você pode fazer uma contabilidade de quantas vezes o sinal passa a voltagem zero. Isso é uma das análises. Outra é qual é a porcentagem naquele EEG em que o elétron ficou em supressão. Ou então você pode fazer qual foi a distribuição das voltagens. Se a distribuição segue a curva de Gauss ou não segue a curva de Gauss. Ou seja, lembrando que quanto mais gaussiana é a distribuição, teoricamente, é mais um padrão anestesiado do que não anestesiado. Os outros cálculos feitos, tendo como referência a frequência, que são os mais importantes, eles são principalmente a transformada de Fourier, e que constrói o espectrograma, e a análise bispectral. Ou seja, no domínio da frequência, o principal é a transformada de Fourier e a análise bispectral. A transformada de Fourier tenta decompor o elétron, vou passando aqui, né? Ele tenta decompor o sinal eletroencefalográfico nas suas diversas bandas. Esses cálculos de Fourier, eles tiveram origem em uma matemática avançada desde o século XVIII, feito para analisar ondas complexas. Toda onda complexa, ela pode ser decomposta em várias ondas simples, né? É isso que o cálculo de Fourier faz. Ele decompõe o EEG em várias ondas simples. E isso aqui é uma analogia bem conhecida na literatura, com a luz branca sendo decomposta pelo prisma em suas diversas frequências. Bom, por que eu tenho que ir além do índice? Primeiro que o índice é uma simplificação. Como toda simplificação, ele é sujeito a erros. Por exemplo, quando você utiliza óxido nitroso, ketamina, bloqueadores neuromusculares, Precedex, isso pode interferir na análise do número e você, interpretando só o número, você pode errar no que está acontecendo realmente com o seu cérebro. Segundo, ele representa mais o passado do que o presente, como a gente havia dito. Ele é menos confiável em determinadas faixas etárias e ele não permite uma avaliação mais ampla do cérebro do paciente e da ação dos anestésicos. Você entende menos o que está acontecendo do ponto de vista neurofisiológico com o cérebro do seu paciente. A título de comparação, mal comparando, por exemplo, nós temos aqui 4 ECGs em que a frequência cardíaca é parecida, uma frequência cardíaca normal, mas
quando a gente analisa o traçado do ECG, a gente vê que o primeiro é sinusal, é fisiologicamente normal, o QRS tem duração normal, a onda T, os intervalos são normais. O segundo, em que pesa que tem uma frequência cardíaca normal, ele tem um traçado alterado, ele tem BRE, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, isso sugere que existe uma patologia no sistema de condução, talvez indiretamente sugerindo também uma patologia cardíaca mais avançada. Assim como o terceiro eletrocardiograma também mostra que o paciente não tem um ritmo sinusal, não tem uma ritmicidade, não tem uma sincronicidade adequada, ele não tem onda P, o átrio dele fibrila. Então, apesar do número normal, eu sei que é seu paciente que tem uma doença cardíaca. A mesma coisa, às vezes o paciente oscila entre ritmo sinusal e ritmo juncional. Isso também pode sugerir para mim que é um paciente mais suscetível a determinados anestésicos. Ele pode ter uma tendência a bloqueio, enfim, a anestesia pode estar profunda demais. Ou seja, o que a gente faz com o eletrocardiograma, o que a gente tem que se convidar a fazer, é tentar fazer o mesmo com o BIS. A gente tem aqui também 3 exemplos de BIS que numericamente estão adequados. São BIS que sugerem que o paciente está adequadamente anestesiado. Mas são os mesmos cérebros, eles estão respondendo da mesma forma aos anestésicos. Primeiro de cima, eu não tenho nenhum espectrograma, eu só tenho um EEG bruto, mas normalmente nós nem olhamos o EEG bruto e só olhamos por número. O outro, 57,48, está no intervalo considerado adequado em termos de anestesia. Mas, claramente, são cérebros diferentes. É isso que a gente precisa tentar evoluir, tentar melhorar nossa visão com relação à monitorização da profundidade anestésica, ao uso dos monitores da EEG processado. Para isso, a gente vai perder um pouquinho de tempo em como é construído o espectrograma. Bom, primeira coisa é fazer aqueles cálculos da transformada de Fourier, né? A gente tem um EEG bruto, esse EEG bruto ele é analisado em cada epoque, aí os cálculos no domínio do tempo eles são feitos e o computador também vai fazer os cálculos do domínio da frequência. O principal para a gente é a série de Fourier. Nesse caso aqui, ele decompôs, ele calculou, e esse EEG bruto ele é composto principalmente em ondas que oscilam na frequência de 8 a 12 Hz, ou seja, ondas alfa, e ondas na frequência de 0 a 1 Hz, onda delta. Depois disso, ele calcula a potência dessas ondas, ou seja, aquele EEG bruto foi decomposto, ele é formado principalmente de ondas alfa e ondas delta, mas qual a ação de cada uma? Para isso, ele calcula a potência. A potência é o logaritmo de ordem 10 da área da amplitude. Em outras palavras, é o somatório das amplitudes das ondas. Se a gente pudesse transformar a amplitude das ondas em áreas na superfície, se você somasse essas áreas, isso daria potência, assim, de uma forma, tentando traduzir de uma forma bem simples. E isso conota predominância também, isso conota energia. Aqui, analisando a figura da esquerda, a gente vê que aquelas ondas alfa e ondas delta, elas se representam aqui no espectrograma. Por exemplo, como tem muitas ondas delta, o somatório das amplitudes das ondas deltas vão configurando um montante de muita energia. Então, aqui, tente imaginar uma figura em 3D como se fosse um vulcão em erupção, ou o Sol se elevando. Então, aqui, ó, à medida que ele vai ganhando energia, vão se somando as amplitudes, vão se somando os decibéis, vão se somando as áreas, ele vai ganhando mais decibel, e ele vai mudando de cor. Conforme mais decibel, conforme mais amplitude, conforme mais potência ele vai ganhando, mais ele vai subindo e alterando sua cor. Depois, na frequência θ, não existe onda se somando, ou seja, não existe elevação de potência, não existe decibel, ele fica com cores frias. E ele volta a ter muita potência nas ondas alfa. Se a gente fizer um exercício de tentar enxergar, a gente vai ver que essa figura aqui, ó, sobe, desce, permanece baixa, depois sobe de novo e desce. É a mesma figura, essa é a mesma figura do lado. Ela sobe, aqui é o somatório das áreas, né? Ela sobe na frequência até 3 Hz, desce e volta a subir na frequência alfa. Isso é uma representação em 3D.
Se a gente conseguir representar isso, a matriz de densidade espectral é a tentativa de representar esse fenômeno em 3D, em que é como se fosse uma montanha subindo, né, uma montanhas e vales, em 2D, de forma que o que é alto, o que tem muita energia, o que tem muita amplitude, o que tem muito decibel, o que se soma e ganha muita importância, ou seja, está muito presente, vai ficando alto no gráfico à esquerda e vai ganhando uma coloração diferenciada no gráfico à direita. É como se fosse um mapa de relevos. O que é alto, o que é importante, o que tem energia, o que tem altura, o que tem potencial, ele muda de cor. Aqui, aquele mesmo espectrograma inicialmente, você colocando em 2D na densidade de matriz espectral. Ou seja, eu sei que esse paciente ele tem um eletroencefalograma em que predomina ondas na frequência delta e ondas na frequência de 12 a 13, aqui, ó, um alfa alto, quase beta, né? Além disso, as análises no domínio da frequência permitem a gente calcular mais duas coisas, que é o CEF95, na verdade, que é a borda espectral, ou seja, nada mais é do que a frequência em que 95% da potência está abaixo dela, e a frequência mediana, ou seja, a frequência que divide a potência pela metade. Eu já falei isso, mas voltando a repetir, isso acho que todo mundo já está comigo se acostumando a ver. Na matriz de densidade espectral, o que é cor quente tem alta potência, tem alta energia, ou seja, é predominante, é o mais importante, tá mais presente, e o que tem cor fria tem baixa potência, pouco predominante, tem pouca percentagem no EEG bruto, né? Ou seja, à medida que vai ficando laranja, vermelho e preto, é muito potente, vai ficando azul claro, azul escuro, é pouco potente. Bom, os padrões do espectrograma. Padrão do espectrograma do paciente anestesiado, ele é um padrão conhecido como slow delta e alfa, ou seja, como a figura embaixo aqui mostra, ele tem uma potência bastante verificada, bastante, digamos, presente na frequência alfa e uma potência importante na frequência slow delta. O paciente anestesiado com as drogas que a gente habitualmente usa no centro cirúrgico, a gente espera esse padrão. A outra coisa que acontece é que esse fenômeno de aumento de potência alfa, como a gente analisa, o BIS fica na região frontal, ele, na verdade, é uma representação de um fenômeno maior, conhecido como anteriorização das ondas alfas no paciente anestesiado. No paciente acordado, só existem ondas alfas passíveis de captação pelo eletroencefalograma na região occipital. À medida que o paciente é anestesiado, essas ondas alfas occipitais elas desaparecem e elas começam a se concentrar na região frontal. É aí que eu vejo a hipersincronização alfa, ou seja, o aumento da potência do meu espectrograma na faixa alfa do paciente anestesiado. Quando o paciente acorda, isso se reverte. Bom, o espectrograma do paciente anestesiado com as drogas habituais, ele também varia com a idade. Existe uma tendência de perda da capacidade de elevação da potência alfa com o aumento da idade. A gente vê isso aqui de forma muito pronunciada com o Propofol. A partir de 65 anos, os pacientes têm mais dificuldade de formar a hipersincronização alfa, o aumento de potência alfa em concentrações anestésicas de Propofol. Se a gente tiver um pouco mais de boa vontade, a gente vai ver que o mesmo acontece com o inalatório, com o éter e halogenado. A gente vê aqui que abaixo de 40 anos, uma potência muito alta em alfa, ficando até preto, e depois isso vai arrefecendo de uma maneira mais pronunciada a partir dos 80 anos. Outro padrão do espectrograma é a surto-supressão. O padrão são essas linhas verticais, né? Quando aparecem essas linhas verticais no espectrograma, isso significa que houve isoeletricidade intercalada com momentos de alta frequência, que é o que acontece aqui no EEG bruto. Isso sugere surto-supressão, ausência de atividade metabólica, e essas atividades elétricas aqui intercaladas nada mais é do que a incapacidade dos neurônios de manter a hemostasia do cálcio. A ausência de atividade metabólica faz com que o cálcio
aumente e diminua sua concentração transitoriamente no neurônio, provocando essas espículas de eletricidade entre os momentos de isoeletricidade. Bom, agora falando um pouquinho do padrão em relação às drogas. As drogas GABAérgicas venosas, Propofol e os outros hipnóticos, eles repetem o padrão do paciente anestesiado, que é o padrão clássico, que é o padrão slow delta e alfa, sendo que o excesso de doses excessivas de Propofol, como geralmente acontece no bolos, pode só fazer o slow delta, ou seja, só aumentar a potência na frequência delta, ou mesmo causar supressão, mas em concentrações anestésicas habituais, ela vai repetir a hipersincronização alfa e aí o aumento de potência na faixa baixa de delta. Em doses subanestésicas, em doses sedativas, o Propofol mantém um aumento de potência slow delta, mas ele começa a hipersincronizar mais alto em alfa, no que a gente conhece como ondas alfa-beta. Eles podem ir de frequências de 10 até 20 Hz, e isso é conhecido na clínica como uma excitação paradoxal. Pacientes que estão sedados, mas podem agitar, pode ter movimentos involuntários, enfim, podem ter respostas a algum tipo de estímulo. Com o Propofol, eles têm esse comportamento. Algumas vezes, já no centro cirúrgico, há pouco tempo, eu vi pacientes com anestesia venosa total, em que ele fazia aumento de potência, zonas alfa, alta, quase beta. No caso, seria sugestivo de uma anestesia pouco profunda, doses subanestésicas de Propofol. Com relação aos éteres halogenados, os éteres halogenados são os únicos anestésicos totais que nós temos. É a única anestesia que não precisa de adjuvante algum. Eles têm múltiplos alvos, eles agem no receptor GABA, eles agem também nos receptores NMDA, canais de potássio, e eles repetem o padrão alfa, slow delta das drogas GABAérgicas quando eles estão em concentrações por voltas de uma CAM, né? Quando você aumenta acima de uma CAM, eles são capazes, o Propofol não é capaz disso, pelo menos de forma sustentada, de aumentar a potência na frequência θ. Um fenômeno conhecido, descrito nos artigos como fill-in, porque ele é como se ele preenchesse a zona intermediária, a zona entre a faixa de frequência, a banda de frequências alfa e delta. Isso acontece principalmente quando os anestésicos inalatórios são administrados acima de uma CAM. A gente vê aqui nessa figura que essa aumento de potência em θ, eles são bastante sensíveis à variação da concentração dos anestésicos. À medida que você passa de um CAM, no caso do sevoflurano, passa de 2%, chega a 3%, ao preenchimento, ao aumento da potência na zona θ, e quando você diminui, essa potência é perdida. A ketamina, ele é um anestésico completamente diferente dos inalatórios, dos éteres halogenados e dos hipnóticos GABAérgicos. Ele age em bloqueadores, em receptores NMDA. Eles ativam, e sua ação principal, na verdade, é aumentar a excitação. Ele acaba agindo, diminuindo a ação dos interneurônios inibitórios, facilitando a excitação do córtex hipocampo e amígdala, aí o que faz com que nós tenhamos um padrão de espectrograma de um paciente acordado, com oscilações muito rápidas na faixa beta-gama, né, que a gente vê aqui na figura, e ele também é capaz de fazer ondas slow delta, só que essas ondas elas são menos regulares. Existe essa forma de frangeado na base do espectrograma. É como se cada onda slow delta ele se intercalasse com potências beta-gama. Com relação à dexmedetomidina, também que é um anestésico bastante diferente, é um agonista de receptor alfa-2, ele tem como base de sua ação o locus coeruleus, né? De forma que o locus coeruleus indiretamente ativa a área pré-óptica do hipotálamo, que é a área que inicia o sono fisiológico. Ele tem como característica o fácil despertar, mesmo em doses altas, o paciente é facilmente despertável, ele não causa depressão respiratória e ele não tem uma potência hipnótica completa.
E no caso do espectrograma, a dexmedetomidina tem 2 padrões. Em doses menores, ele repete o padrão do sono não REM da fase 2, que é um aumento de potência slow delta, configurando um paciente com um cérebro menos ativo, mas mantendo spindles, que são frequências temporárias de geralmente 2 segundos, são ondas de frequência de 9 a 15 Hz temporárias que duram por volta de 2 segundos, como a gente vê aqui na figura aqui em cima. Ele mantém um paciente com slow delta e faz um frangeado nessa zona aqui de 10 a 15, de 9 a 15, esse frangeado aqui, que é conhecido como spindles. Diferentemente da ketamina, que faz a mesma coisa, mas não tem a regularidade no slow delta e mantém essas hiperpotências esporádicas, mas numa frequência muito mais alta, na transição beta-gama, ou seja, acima de 30 Hz. Com doses mais altas de dexmedetomidina, esses spindles desaparecem e você só tem a hipersincronização no slow delta, que é característica também fisiológica do sono não REM da fase 3. O óxido nitroso, ele mimetiza a ketamina. Ele faz oscilações beta-gama e também faz oscilações slow delta transitórias, mas diferentemente da ketamina, com muito menos potência. Aqui a gente tem os 4 grandes tipos de espectrograma em relação às drogas, né? Os hipnóticos GABAérgicos, representados pelo Propofol, sua hipersincronização alfa ou slow delta, os sevofluranos, heterohalogenados, que além da ação GABAérgica tem outras ações, por isso eles conseguem aumentar a potência na região teta, na zona teta da banda de frequência, que é o fenômeno de Fuin, a ketamina, o seu frangeado em slow delta e sua atividade esporádica beta-gama, né, em frequências muito altas, e a dexmedetomidina, que aqui eu sei que está em dose alta porque não tem os spindles. Além disso, o espectrograma, ele também pode servir, isso é uma área de estudo ainda, para você indiretamente avaliar o componente nociceptivo da sua anestesia. E você pode dividir isso de 2 formas. Quando as doses hipnóticas elas são insuficientes, ou seja, você está com doses hipnóticas em concentrações muito baixas no seu paciente, estímulos nociceptivos podem aumentar a frequência beta, ou aumentar a potência na frequência beta. Isso é conhecido como beta-arousal, né? Mas uma vez que o componente hipnótico da anestesia está em concentrações suficientes, aí você pode ter 2 padrões, um ou outro, ou somatório dos 2, que é um aumento da potência delta, que é chamado de delta arousal, principalmente quando os estímulos nociceptivos nascem em cavidades do corpo, ou também o alpha dropout, que significa a perda da potência alfa. Mas a gente vai ver aqui, o paciente vem anestesiado, ele tem aqui um aumento da potência delta, em slow delta, também um aumento na potência em alfa, aqui feito uma dose de morfina. Essa dose de morfina, ela passa o efeito, e assim que tem o estímulo nociceptivo, ele aumenta a potência delta e diminui a potência alfa, ou seja, ele faz um delta arousal e um alpha dropout. Se não tivesse concentrações hipnóticas suficientes, provavelmente a gente veria aqui um aumento da potência, né? As cores ficando mais quentes na frequência beta. Bom, espectrograma, os padrões, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Agora a gente vai entrar mais numa área de evidência clínica, no que o BIS realmente pode nos ajudar e o que existe na literatura que embasa a monitorização. Primeiro que o EEG, os monitores que são baseados no processamento do EEG, a primeira indicação deles sempre foi evitar o despertar e a memória intraoperatória, né? Ou seja, evitar a anestesia suave. Isso vem mudando com o tempo, cada vez mais se tenta prevenir a anestesia profunda e o surto de supressão. E também existe uma dúvida na literatura, o quanto é válido, o quanto é importante você individualizar e balancear a sua anestesia, se isso tem impacto na mortalidade do paciente. Para isso, eu tomei como base esse artigo de revisão, na verdade é um encontro de especialistas da American Society for Enhanced Recovery, né? E de uma iniciativa para tentar melhorar
a qualidade, os desfechos perioperatórios. Aqui no sentido de estabelecer o que existe em termos de neuromonitorização de eletroencefalograma para você melhorar o perioperatório do paciente. E eles avaliaram só RCTs, no total de mais de 40 mil pacientes. O principal monitor de profundidade anestésica avaliado nessa revisão foi o BIS, e os 4 outcomes, os 4 desfechos que eles procuraram avaliar se houve diferença em relação ao despertar intraoperatório, se houve diferença em termos de evitar delírio, se houve diferença em usar o BIS ou não, em você prevenir distúrbios neurocognitivos e na mortalidade em geral. Com relação ao despertar intraoperatório, os estudos avaliados reuniram mais de 35 mil pacientes, a incidência foi até alta, 0,23%, mas houve uma grande heterogeneidade nos estudos. Alguns estudos tinham como controle analisador de gases, outros não. Enfim, o risco geral, o efeito geral, foi que o BIS ele não conseguiu reduzir de forma significativa, não conseguiu prevenir de forma significativa o evento, no caso, o despertar intraoperatório. Mas quando a gente analisa de forma segmentada os trabalhos, quando o estudo foi feito em anestesia venosa total, ou seja, o paciente foi submetido à anestesia venosa total, o BIS ele reduziu o despertar intraoperatório, ou seja, ele foi capaz de prevenir que o paciente tivesse esse evento. Quando foi feito com balanceada, principalmente quando o controle também usava analisador de gases, não teve diferença. Essa revisão de 2019, sobre o mesmo tema, ou seja, a capacidade do BIS em prevenir o despertar intraoperatório, era feita no Cochrane, que juntou 56 estudos e mais de 41 pacientes, aí não só RCTs, ela mostrou que o BIS tem uma capacidade pequena, mas tem uma capacidade de prevenir o despertar intraoperatório. Tive aqui que a incidência para quem usa BIS foi de 3 para cada 1.000, diferentemente do controle, que foi 9 para cada 1.000. Ele concluiu aqui nessa revisão que existe uma evidência baixa, com baixa certeza de que o BIS é capaz realmente de reduzir. Mas existe uma grande evidência, existe muita confiança de que o BIS não tem diferença nenhuma em termos de incidência de despertar intraoperatório entre usar BIS e o analisador de gases. Essa revisão também aqui tentou encontrar outros efeitos da monitoração com o BIS, principalmente com relação a tempos do centro cirúrgico. O BIS é capaz de diminuir o tempo de abertura ocular de forma significativa, ele é capaz de melhorar de forma significativa o tempo de orientação do paciente, o paciente fica orientado mais rapidamente e ele diminui o tempo de CRPA. Bom, aquele mesmo estudo preliminar, aquele mesmo estudo que eu havia citado com relação ao intraoperatório, a gente vai avaliar agora com relação a delírio. O delírio é um tema bastante importante. Ele é definido como alterações da cognição e do nível de atenção dos pacientes. Ele tem um caráter flutuante, ele é muito comum na comunidade idosa. Se o delírio, que é um evento bastante comum, ele persiste, ele acarreta maior permanência hospitalar, que isso vai acarretar, além de maiores custos, né, mais dinheiro gasto, mais mortalidade dos pacientes que são suscetíveis a delírio. Então, existe um grande esforço na comunidade científica atual, a gente pode perceber isso estudando o tema, em tentar encontrar os fatores de risco e tentar agir nesses fatores para diminuir a incidência de delírio, principalmente em pacientes idosos submetidos a grandes cirurgias. Existem informações que associam o delírio à exposição a anestésicos e, principalmente, ao diagnóstico de surto-supressão. Por exemplo, hoje a Sociedade Europeia de Anestesia recomenda os monitores de EEG processado, ou seja, os monitores de profundidade anestésica para prevenção do delírio. Com relação ao estudo e à meta-análise dos RCTs, foram analisados 6 trials, a incidência é muito alta, mas na literatura, isso é citado realmente na literatura, mais de 20%, e o BIS ele conseguiu reduzir o risco de delírio nessa avaliação dessas meta-análises. No entanto, o autor da revisão, os autores, eles consideraram que houve muita contaminação por estudos que só tinham sedação, não tinha anestesia geral. Então, eles não acreditaram tanta importância a essa redução do BIS no delírio. No entanto, essa mesma análise confirmou que surto-supressão
ela é associada a delírio, principalmente quando o surto de supressão é maior que 5 minutos. Essa revisão ela foi feita em 2019, ano que foi publicado esse estudo aqui, o ENGAGE, que talvez seja o RCT mais robusto, tentando associar monitorização anestésica e prevenção de delírio. Por isso, eu vou me deter rapidamente a ele, a mais alguns slides. O ENGAGE, ele é um estudo duplo cego, realizado em St. Louis, de 2015 a 2018, reunindo pacientes acima de 60 anos que foram submetidos a grandes cirurgias de todos os tipos, cardíaca e não cardíaca. O desfecho primário que foi medido foi o delírio, no D1 e no D5, de acordo com os critérios da CAN e da CAN-SU. E os grupos foram divididos em anestesistas que se guiavam por monitores, no caso o BIS, né, se guiavam pelo BIS, e anestesistas que não se guiavam pelo BIS, se guiavam pelos cuidados rotineiros. O que se viu foi o seguinte: no grupo guiado, houve menor exposição à anestésia, 69 CAM versus 0,80 do grupo não guiado. No entanto, isso não foi estatisticamente significante. O que foi estatisticamente significante de diferente foi que o grupo guiado teve menor tempo de surto de supressão, 7 minutos versus 13 minutos, menor tempo total, e teve menos tempo de BIS abaixo de 40, 32 minutos vezes 60 minutos. Com relação ao delírio, não houve nenhuma diferença em quem se guiou por BIS e quem não se guiou por BIS nesse estudo. Numericamente até, houve maior número de casos de delírio no grupo guiado do que no grupo controle, mas não houve diferença estatística. Quando você estratifica os grupos por cirurgias cardíacas, não cardíacas e outras estratificações, também você não encontra diferença estatisticamente significante. O grupo que usou BIS como guia da anestesia, houve uma maior incidência de movimentos intraoperatórios indesejáveis, e um achado assim, positivo foi que o grupo, que o BIS aparentemente protegeu ou diminuiu a incidência de mortalidade acima de 30 dias. Ou seja, houve maior número, de forma estatisticamente significante, houve uma maior incidência de mortalidade, morreu-se mais no grupo que não usou o BIS como guia para anestesia. O ENGAGE tem limitações. Primeiro, ele falhou em modificar a exposição anestésica de maneira significativa. Como a gente viu, houve uma redução da CAM, mas não uma redução da CAM de forma significativa. E o tempo de BIS abaixo de 40 e de surto de supressão foi considerado muito prolongado nos dois grupos. Como eu tinha dito habitualmente, na literatura já está se estabelecendo, já está razoavelmente estabelecido que um tempo total de surto de supressão acima de 5 minutos aumenta a incidência de delírio. E o grupo teste, o grupo guiado por BIS, conseguiu reduzir para apenas 7 minutos o tempo total de surto de supressão. Outra limitação desse estudo foi a questão do diagnóstico do delírio. Como a gente sabe, a patologia ela é flutuante e as avaliações foram feitas em uma vez ao dia somente. E também uma crítica que se fez ao estudo foi misturar a cirurgia cardíaca com não cardíaca. A gente sabe que a incidência de delírio em cirurgias cardíacas é muito grande. Com relação a déficits neurocognitivos mais prolongados, né, tanto o retardo da recuperação de 30 dias até um ano, como alterações além de um ano, alterações da cognição além de um ano, há poucos RCTs, só tem 3 trials. A conclusão foi que o BIS reduziu a incidência de distúrbios neurocognitivos, mas foi um número muito próximo da não significância estatística, e a conclusão deles é que ainda existe necessidade de estudar mais o tema, houve muito poucos estudos. Com relação à mortalidade não foi um tema, não foi tema nessa revisão. Nenhum dos trials foi desfecho primário de nenhum dos trials, foi desfecho secundário. Então, geralmente, esses trials foram desenhados para tentar estudar a incidência de despertar e distúrbios de despertar intraoperatório e distúrbios cognitivos com o BIS, se o BIS era capaz de evitar ou não. Então, existe muita heterogeneidade. A análise total foi que o BIS não é capaz de alterar a mortalidade. Bom,
No entanto, existe um grande estudo recentemente publicado em 2019 pelo grupo de estudo de anestesia balanceada, que é da Austrália e da Nova Zelândia. É um RCT gigante, multicêntrico, reuniu mais de 6.000 pacientes acima de 60 anos em 72 centros de 7 países em 5 continentes diferentes. E o que é que eles estudaram? Eles estudaram o seguinte: será que a profundidade anestésica ele interfere na mortalidade? Qual é o impacto do nível de anestesia na mortalidade do meu paciente? Então, ele dividiu esses pacientes em 2 grupos. Um grupo em que você mantinha um BIS em torno de 40 e o outro grupo que você mantinha um BIS em torno de 35. E eles tiveram aqui a preocupação, coisa que não aconteceu com outros estudos, inclusive o Triple Low, enfim, outras análises no passado, que vinculavam a anestesia profunda à mortalidade, foi tentar corrigir o viés da pressão arterial, ou seja, eles tentaram manter a pressão arterial normal. E eles conseguiram níveis de BIS diferentes. A gente vê aqui que o grupo 50 ficou em torno de 47 o BIS e o grupo 35 ficou em torno de 38. Houve uma diferença estatisticamente significante. A pressão foi a mesma e a concentração de anestésicos também foi considerado estatisticamente diferente do ponto de vista estatístico. O grupo BIS 50 foi exposto a menos anestésicos do que o grupo do BIS 35. Mas com relação à mortalidade, não houve diferença alguma. A mortalidade foi a mesma no mesmo grupo. Ou seja, você deixar o seu paciente mais profundamente anestesiado, corrigindo a hipotensão, não alterou mortalidade com o tempo. Também não alterou qualquer outro desfecho de morbidade. Assim, esse grupo da American Society para Cancer Recovery, né, e de melhoras do perioperatório, no que concerne a neuromonitorização com eletrocefalograma, ele terminou, por exemplo, insuficientes as evidências para o uso do EEG processado para prevenir delírio e distúrbios neurocognitivos. No entanto, ele recomenda fortemente que se use o BIS ou outros monitores de profundidade anestésica para reduzir a incidência de awareness, de despertar intraoperatório, mesmo que o nível de evidência ainda seja insuficiente, principalmente quando você não tem um analisador de gases ou quando você usa anestesia venosa total ou quando o seu objetivo na anestesia é detectar o surto de supressão. Aqui na questão da venosa total, uma coisa interessante é quando você usa doses altas de bloqueador neuromuscular, né? Isso já é conhecido desde o NEP5, né, do estudo de auditoria britânico número 5, que mostrou que o uso de bloqueador neuromuscular em doses altas foi associado com despertar intraoperatório. Ele também recomenda fortemente que o anestesista ele procure entender o funcionamento dos monitores de profundidade anestésicas que usam o EEG processado, né? E que ainda não existe uma evidência grande para se recomendar quando o objetivo dos monitores de EEG processado é alterar a mortalidade geral dos pacientes anestesiados. Assim eu termino a apresentação, provocando, existe ainda um campo muito grande para se discutir em termos de monitorização cerebral intraoperatória, de monitores de profundidade anestésica, baseado no processamento do EEG. É um tema um tanto quanto rústico, quando você se aprofunda, você se embanana um pouco, tem que ter um pouco de paciência, mas talvez seja um campo que a gente ainda esteja devastando e as evidências ainda vão vir no futuro. Como eu gosto muito daquela associação com o eletrocardiograma. Se a gente ficar só focado no número, a gente não faz diagnósticos de alterações patológicas do coração do nosso paciente. Mas por que o coração do nosso paciente é menos importante que o cérebro do nosso paciente? Enfim, é uma provocação para a gente tentar sempre se manter atualizado e tentar se aprofundar sobre o tema. Termino aqui. Obrigado. Parabéns aí, Abdias. Um tema difícil e espinhoso, mas você usou uma frase muito feliz. Eu achei. Essa comparação com o eletrocardiograma eu também achei perfeita, né? Se a gente ficar olhando só para a frequência cardíaca, a gente não vai entender o que está acontecendo. E você usou uma frase que eu gostei muito aí, que é: abre-se uma janela para o cérebro, né? A partir da observação desses padrões da análise espectral, né? Muitos desafios, inclusive para
entender sobre o envelhecimento, coisas que a gente já percebia que o paciente idoso, hipersensível a anestésicos, e outros não. Então, nem sempre a idade é absoluta, mas você individualiza, como você disse, né? Individualiza o tratamento, a anestesia, isso é muito importante, né? Jaime, lá na Cardio, foi um dos primeiros a chamar a atenção a essa importância, né? Assim que ele foi um dos estimuladores aí da gente atualizar, ele e Rodrigo Magarão, os dois, estimularam bastante a atualização do software. Assim que saiu a atualização, a gente aí foi atrás do pessoal da indústria para atualizar o software, e isso despertou em mim, pelo menos, um interesse muito grande, porque acho que é uma ferramenta que está à nossa mão, por exemplo, nos casos das anestesias venosas totais para cirurgia de coluna e neuro, né? Então, assim, a gente pode ter mais informações na mão ali do que a gente tinha antes, né? Então, nos pacientes idosos, nas crianças, algumas lacunas permanecerão por serem respondidas. Provavelmente, quando a gente tiver o BIS bilateral, talvez essa comparação ainda fique mais enriquecida ainda, né? Analisando os hemisférios. Nós, anestesistas aqui, pelo menos na nossa realidade, utilizamos muito a mistura de drogas, né? Então, nós utilizamos sempre um pouquinho de dexmedetomidina, um pouquinho de ketamina, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu não sei como fica o espectro na nossa realidade, que não é tão purista, né? A gente normalmente usa mais de uma droga associada. É interessante a gente observar, até compartilhar aqui as experiências, como é que a gente está indo com esse novo monitor, utilizando essa multianestesia, anestesia multimodal, com vários componentes, né? Ketamina, gás, Precedex, Propofol, etc. Então, acho fantástica a sua comparação aí de dizer que é uma janela para o cérebro. Concordo. Acho que está disponível, é o mesmo monitor que a gente já usava, ele está oferecendo muito mais acessórios, e não é só aqueles acessórios da televisão nova que você não sabe para que serve. Acho que a gente deve buscar descobrir para que serve cada uma daquelas funções, né? Quando há perda de potência, quando há aparecimento de spindles ou não aparecimento de spindles, quando é que você aprofundou demais o Precedex, por exemplo? Quando é que o Precedex foi demais, né? Talvez seja uma resposta que a gente sempre buscou, né? A dose de Precedex, esse paciente chumbou demais, esse aqui não chumbou demais. Então, talvez aquela hipersincronização delta, por exemplo, possa responder isso para a gente, quando a gente está associando o dexmedetomidine com outras drogas, né? Por que é que uma dose baixa de Precedex vista ao espectro do BIS? Assim como outras questões, o papel da ketamina. Então, abre-se uma janela não só para o cérebro, como o efeito dos anestésicos no cérebro. Então, parabéns à sua aula aí, Abdias. Gostei muito, clarificou muito para mim, inclusive, que estava estudando o assunto. Acho que você foi muito feliz nas ferramentas didáticas que usou, né? Acho que tornou a coisa bem... Até a própria transformata de Fourier, que é uma coisa um pouco, assim, parece um palavrão. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o Rogean falando sobre isso, a gente acha que é um palavrão, né? Então, foi bastante elucidativo, não encerra de jeito nenhum o estudo sobre esse assunto, mas, como você bem diz, abre-se uma janela. Parabéns. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o canal está aberto para qualquer pergunta ou colocação que coloque como pertinente. Antônio Jorge, você que está aí com esse óculos bacanão aí. Eu queria pedir um comentário do pessoal aí. Eu não sabia nem que eu estava com a imagem, com esse óculos meu. Vitor, fala, Vitor. Primeiro, parabenizar a Abdias, excelente aula, muito boa mesmo. É o melhor que eu já vi do assunto. Mas é verdade. Eu queria fazer assim, um contraponto. Eu sempre fui meio crítico do BIS, ele nunca me convenceu muito. Eu queria saber a opinião sua, Abdias, e dos colegas também. Ao analisar esses estudos aí, a gente vê que com muito esforço e talvez com alguma influência da indústria farmacêutica, a gente consegue provar alguma diferença, né? Sempre no limite aí do intervalo de confiança. Mas eu me pergunto sobre a importância clínica desses resultados. Então, a gente calculando aí rapidamente o NNT, a gente vai ver NNT de 200, NNT de 300, às vezes até maiores do que isso.
E a gente está falando de uma terapêutica que não é barata, né? Em torno de R$ 90 que a gente usa. Então, a impressão que eu tenho é que, frequentemente, o BIS é uma segurança perceptiva. O anestesista se sente mais confortável por estar utilizando o BIS, mas não necessariamente aquela monitorização levou à mudança de conduta e muito menos a mudança de desfecho do doente. Porque, por exemplo, você não eu particularmente, aí fazer minha culpa, eu não consigo baixar muito a CAM ou a concentração do Propofol, porque aí você cai naquilo que a Abdias falou, o movimento indesejado no intraoperatório, que frequentemente tem consequências muito piores do que uma anestesia um pouco mais profunda. Então eu queria saber a opinião de vocês aí. Eu acho que é uma conduta que entrou muito rapidamente, muito forte na nossa prática, com evidência ainda relativamente fraca. Eu posso comentar aí? Sim. Deve. Comentando, Vitor, realmente, assim, quando você vai mais na questão, assim, qual é o nível de evidência que embasa o uso do BIS na prática clínica, eu não vou dizer para você que há uma certa decepção, foi o que foi acontecendo comigo, né? Quando você coloca só RCT na jogada, quando você faz meta-análise só de estudo controlado, você viu aí que os dois maiores estudos, um estudo gigante, multicêntrico, tentando associar mortalidade geral com anestesia guiada, um tanto quanto frustrante, né? Mas, como eu disse, o cérebro, ele é o órgão menos monitorizado do centro cirúrgico. Ele é o sítio de ação dos anestésicos, ele é bastante impactado por todos os fatores que permeiam o perioperatório, mas para nós, basta simplesmente o paciente não estar respondendo de olho fechado. Eu não me interessa o que está acontecendo dentro daquele cérebro. A gente, em termos de evidência, eu acho que ainda está se construindo. Nos últimos 30, o eletroencefalograma em anestesia é da década de 40. No começo era muito difícil fazer monitorização eletroencefalográfica no centro cirúrgico e ele era restrito para pacientes que você queria impedir que tivesse isquemia cerebral. Com o tempo, principalmente com o advento dos índices de EEG processado, isso se popularizou mais, mas muito concentrado na questão de impedir um evento que é raríssimo, que é o despertar intraoperatório, que, na minha opinião, está muito associado com, vou dizer uma palavra forte aqui, com o desleixo do anestesista, na minha opinião. Deixar o paciente acordar, ter consciência e memória, para mim, está muito associado, isso é muito perceptível para mim, que o anestesista falhou, de alguma forma. E só recentemente, acho que mais forte na última década, é que você tem virado o jogo na literatura científica, de estudar, bem cá, sim, não tem tanta importância, talvez, para prevenir o despertar, mas será que entender como funciona o cérebro, avaliar qual a frequência naquele cérebro oscila, isso tem alguma importância? Talvez o BIS funcione simplesmente como ferramenta diagnóstica. Por exemplo, altera... O que é hoje, quando você recebe um paciente que não é dialítico, mas é renal crônico, tem uma creatinina basal já tocada, ou seja, ele não tem néfros funcionantes, ele tem uma redução da função renal, você faz uma anestesia para ele diferente de uma anestesia de um paciente que tem uma função renal completamente normal. Em que pese que ele tem os órgãos funcionantes, ele ainda consegue manter a hemostasia, mas você sabe que aquele paciente renal crônico, ele morre mais, ele pode ir para a diálise mais cedo, ele pode ter eventos perioperatórios mais mórbidos. Talvez o BIS ele seja a mesma coisa que você fazer com relação ao cérebro. Talvez a gente não consiga encontrar no futuro evidências suficientes que façam assim, se eu guiar minha anestesia pelo BIS, se eu deixar o BIS em 50, se eu deixar o BIS nisso e daquilo, se eu ver um espectrograma com alta potência em teta, em alfa, e eu mexer nisso, o paciente vai morrer menos. Talvez eu não consiga isso, mas talvez eu entregue para os clínicos no perioperatório, para o intensivista, para o médico assistente, eu falo, esse cara aqui é um cara, além de renal crônico não dialítico, ele tem um cérebro suscetível. Então, bote ele para ficar num quarto em que ele veja o sol e a lua, bote ele para ficar vendo o relógio, bote ele para fazer continha, bote ele para fazer palavra cruzada, deixe ele com o pai e com a mãe, porque ele vai ter delírio. Se ele tiver delírio, ele vai ficar mais tempo, vai gastar mais e vai morrer mais. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é um campo de conhecimento que ainda está em construção. Por favor, Alexandre, eu me permito fazer também complementar, se possível, a resposta de Abdias.
tem um outro dado assim interessante, é que a gente, nos últimos anos, a gente passou a buscar estabelecer mortalidade como desfecho. Tem emprestado aí de outras especialidades, como a oncologia, como a terapia intensiva, outras especialidades clínicas, etc. Mas isso em anestesia é muito difícil. Estão me Porque a ouvindo? mortalidade. Estamos ouvindo, sim. Então, porque é muito difícil estudar mortalidade, inclusive o estudo Engage, ele até fez uma extrapolação para a mortalidade acima de 30 dias, que é mais difícil ainda de se atribuir isso à anestesia. A mortalidade perioperatória é de 30 dias, já é extremamente difícil a gente estabelecer um nexo causal. Então, eu realmente não me impressiono muito, com esse resultado do estudo australiano. Tinha visto até um comentário sobre a decepção que seria, né? O estudo já tinha essa análise interina, mas não é uma coisa que me desestimula. Eu também acho, como Abdias, que, embora nós estejamos agindo primariamente sobre o cérebro, é o nosso foco terapêutico, o cérebro, a gente pouco sabe sobre o cérebro durante a anestesia. Isso é uma coisa que me deixa meio aturdido, né? E com relação à mortalidade, nem a oximetria, por exemplo, a gente tem prova de que a oximetria pode reduzir a mortalidade. A gente tem uma plausibilidade extrema, que é que a oximetria pode salvar e salvou vidas. Quem fez anestesia sem oximetria, pouco antes da geração que me antecedeu, dos meus professores, pode dar esse testemunho. Então, eu acho que vai levar um tempo até a gente construir isso, e realmente é desconfortável saber que existe uma forma de enxergar o cérebro através dessa janela, tão bem metaforizada aí por Abdias, e não querer dispor, né? Isso aí. Eu acho que é isso aí. Abdias, Antônio Jorge, perfeita a sua colocação aí. Eu acho que é exatamente isso. A gente fica buscando mortalidade quando, na verdade, os desfechos talvez sejam outros, né? Por exemplo, o sistema britânico, ele recomenda fortemente, já há alguns anos, pelo menos mais de 10, o uso do BIS, porque eles mostraram que o BIS reduz a necessidade de anestésico quando você usa bis, quando você não usa bis. E isso economiza anestésico. Economizar anestésico pode significar diminuição de náusea e vômito, pode significar despertar, pode significar menor hipotensão, menor uso de fármacos para suporte da pressão arterial, entre outras coisas. Então, eu, quando penso no bis, penso assim, aquele primeiro mandamento de Hipócrates, né? Primeiro, não faça mal, né? Primo non cere. Por que isso? Porque se eu estou dando anestésico demais, eu estou fazendo mal. Eu não quero dar nem de mais, nem de menos. Então, é a mesma coisa de você dizer para um piloto de avião que se ele voar com altímetro ou sem altímetro, o avião não cai. Né? Que não muda a ciência de desastre aéreo. Mas se você perguntar ao piloto se ele prefere ter o altímetro ou não ter o altímetro, ele prefere ter o altímetro. Então, eu concordo com essa argumentação. Eu acho que o BIS acrescenta, assim, primeiro, assim, não deixar fazer anestesia profunda. Então, por exemplo, vamos para os extremos. Você está com um paciente com BIS lá, cheio de surto de supressão, bom não é. Né? Se eu não estou monitorizando o BIS, eu não vou saber se eu com 2%, 2,5% de um paciente de 60 anos, 70 anos, se eu estou fazendo surto de supressão. Então, eu não sei. Então, realmente, eu acho que evitar, e também não sei que se ele tiver com 1,5% de servo urânio, como não é incomum, a gente vê paciente com 1,5% de servo, com o BIS aceitável, e a gente tem um paciente aparentemente bem anestesiado, quando está hemodinâmico, de despertar, tudo mais. Então, eu concordo com esse argumento. Eu acho que o BIS, Vitor, ele acrescenta para nós essa questão. Primeiro, não faça mal. Ou seja, você não sabe se a hipotensão daquele paciente é porque ele está apresentando algum problema ou se você está dando overdose de anestésico que ele não precisaria. Né? Então, eu acho que ajuda bastante. Não tira do anestesista o juízo clínico dos outros parâmetros, mas ele é um parâmetro que enriquece a mais, sim. Eu acho que sim. É a minha opinião. Não, eu concordo que acrescenta, que é um monitor que nos ajuda, mas eu acho que a gente devia selecionar mais, como a Abdias falou ali.
é aquele paciente com o posicionamento cirúrgico extremo, a anestesia venosa total que demora com mais de 2 horas, que aí a gente pode aproveitar mais do benefício do monitor. Eu acho que frequentemente a gente usa por hábito, por ter uma informação a mais, e ele não vai agregar muita coisa. Só como eu acho que em grande parte das vezes segurança perceptiva, a gente se sente mais confortável por ter ele, mas não muda muita coisa da nossa prática. É só isso. Olha só, Vitor, quando a gente criou até um padrão de utilização, não chega a ser um protocolo, mas um padrão de utilização lá na cardiopulmonar, e foi uma argumentação dura com os convênios, porque os convênios não queriam pagar o BIS, tá? Aí nós mostramos para ele a argumentação baseada nesse estudo britânico. Exatamente, o nosso protocolo lá é baseado nesse estudo britânico, em que é exatamente isso que você disse. Quem é que se beneficia do BIS? Pelo menos isso era antigo, isso já tem mais de 10 anos. Eram os pacientes com comorbidades. A gente acrescentou essa questão do posicionamento realmente por uma questão de não saber o que acontece com o paciente. Na verdade, por um receio mesmo. Mas no paciente idoso e com comorbidade, cardiopata, etc., a evidência é do sistema britânico, que falava sobre isso. Então, o nosso protocolo lá não é para qualquer paciente, não se usa para todo mundo. A gente normalmente usa para esses casos. Paciente que está em cirurgia laparoscópica, em Trendelenburg forçado prolongado, como na robótica. A gente usa nos idosos. Na cardio, a gente tem uma população de doente, idoso, cardiopata muito grande. Então, a gente usa muito nessa. Então, assim, eu concordo com você. Então, quando a gente criou a padronização, ela está baseada nesse estudo britânico, em que recomenda fortemente, primeiro, por um motivo econômico, né? No sistema deles lá, como é socializado, economiza muito anestésico, tá? Quando se usa BIS. E lá, muitos anestesistas, ao contrário, são resistentes a usar o BIS. Na época que eles implantaram, era tentar convencer os anestesistas a usar o BIS, porque economizava anestésico e pesava menos para o sistema de saúde britânico. Entendeu? Então, depender de onde a gente está, isso pode ser mais importante ou menos importante. Alex, Abdias, parabéns, viu? Achei sua aula assim, excepcional e imparcial, como eu escrevi, muito sólida, consistente e muito didática, como a Alexandre bem pontuou. Vitor, você vai ter que tratar um pouquinho a sua ansiedade, porque, na verdade, assim, para quem vem observando a evolução que passa a anestesia, e agora eu tive a oportunidade, Alex, de ver as terapias intensivas tendo que sedar mais para pronar. Então, em situações de uso de bloqueio neuromuscular com infusão contínua, onde você tem uma situação de UTIs repleta de pacientes de gravidade maior, então, assim, não é um ou dois pacientes numa UTI muito graves, mas muitos. E eu vi a UTI do São Rafael, por exemplo, pegar nossos BIS do centro cirúrgico assim, a todo tempo, mas não deixar de indicar quando estava pertinente a indicação. E hoje nós temos no Hospital São Rafael todas as contas de terapia intensiva em relação ao sensor BIS em aberto. Trícia, eu acho que está aí, Trícia está acompanhando isso, inclusive porque eu estou ajudando, a gente está compondo um PAC da terapia intensiva, porque hoje está muito claro o protocolo de uso na terapia intensiva do São Rafael. E eu fico muito feliz com isso, eu falo com o gerenciamento de contas, Alex, que nós vivemos a mesma coisa na anestesia, e como o Alex muito bem falou, Vitor, o uso tanto no São Rafael quanto na cardiopulmonar sempre tem sido um uso muito sensato. Claro, assim, que você vai ter o paciente com indicação que o colega deixou de indicar, assim como vai ter aquele paciente que talvez não tenha tanto benefício e o colega resolveu usar, mas tudo ok, né? Mas eu acho que a gente está dentro de uma janela onde o BIS hoje ele é uma oportunidade, como o Alexandre bem pontuou, em relação à redução de plano de profundidade anestésica, diminuição. A gente usava muito droga vasoativa para tratar plano anestésico profundo, né? Para adequar os níveis de pressão, porque você está usando isso na cardíaca, fazendo cardíaca na cardiopulmonar, eu vi demais, reduziu muito o uso de droga vasoativa naquele tempo entre a indução e a SEC.
E aquele tempo, aquela janela entre indução e a SEC, o anestesista que puder tirar mais proveito do paciente, de conhecer o comportamento do paciente em relação à farmacodinâmica desses fármacos anestésicos e também das drogas vasoativas, vai saber o comportamento provável desse paciente em saída de SEC, se a cirurgia for tudo bem, é claro, né? Então, assim, eu acho que eu gostei muito da fala de AJ também, trazer essa questão da mortalidade. A gente, às vezes, busca desfechos duros, onde ele não vai chegar e ele não é necessário, porque hoje você está no nível de buscar uma excelência de qualidade assistencial, onde não é mais só mortalidade. A anestesia matou ou não matou? Não, é muito mais que isso, entendeu? E Alexandre falou aí, e a Abdias trouxe muito bem, perfilizados, alguns pontos que estão sendo investigados, e a gente está num processo evolutivo, sem dúvida alguma, né? Alexandre foi muito crítico em todo o processo de implementação do BIS na cardiopulmonar, eu lembro muito bem, porque partiu de um evento, quer dizer, a gente já vinha pleiteando e Alexandre vinha estudando muito, e teve um evento numa cirurgia cardíaca de Clayson, não foi, Alex, aquele paciente jovem? Eu lembro que foi até a Araga que fez a anestesia, foi um evento que teve na SEC, e o paciente ficou com dano de uma isquemia, de um processo isquêmico generalizado, e ele depois recuperou e ele voltou a fazer a cirurgia cardíaca, eu fiz a anestesia dele e tive o prazer de fazer a anestesia dele com BIS. E foi muito bom, porque a partir dali eu comecei também a falar, Alexandre, não sei o que, tal, e a gente foi crescendo, o Alexandre foi desenvolvendo o protocolo, já foi tudo assim com muita consistência de tirar a possibilidade do uso exagerado, de ter a preocupação com as contas, com o pagamento. Então, assim, eu acho que tanto no São Rafael quanto na cardiopulmonar houve uma simetria, uma convergência nesse pensamento, nesse racional em relação ao uso da monitorização, viu, Vitor? E eu acho assim, que a gente está em pleno processo evolutivo em relação à monitorização e ao nosso conhecimento sobre a própria fisiologia e as alterações farmacodinâmicas a nível do sistema nervoso central. Então, assim, eu sou muito otimista, não que seja o BIS o produto final, mas que ele hoje é um ponto de partida que está nos fazendo mergulhar, né, nisso aí, e só a questão, para mim, do plano anestésico já é suficiente para a gente tê-lo na beira do leito nos pacientes que a gente precisa ter essa preocupação assim, de forma mais consistente. Eu me lembro, por exemplo, durante anos, quando a gente fazia cirurgia cardíaca para congênito, era aquela discussão de pH stat, pH alfa stat. Eu assisti uma aula no CBA de uma menina, se eu não me engano, ela é de Rio Preto, e ela só faz congênito. E ela mostrou que o uso daquela oximetria cerebral, né, o INVUS, né, provou por A mais B que era melhor o pH corrigido, né? O pH, quando você... Era fundamental, mudou completamente o prognóstico dos bebês submetidos à cirurgia cardíaca. A gente ficava na dúvida, a gente não tinha ferramenta para fazer o negócio adequado. Então, ela mostrou a diferença absurda. Quem quiser assistir essa aula no CBA, foi espetacular. Ela mostrava as gasometrias com correção e sem correção. Você ia fazer a conduta completamente errada em relação à perfusão cerebral da criança. Então, assim, encerrou o assunto. Quando você tem a oximetria cerebral, você consegue ajustar muito melhor a criança, né? Mas é fantástico. Então, assim, como disse a Abdias, volto a dizer, daria até o nome dessa aula, viu, Abdias? Uma janela para o cérebro. Porque, na verdade, você foi muito feliz também na comparação do eletrocardiograma, é exatamente aquilo. Eu me lembro de uma época, hein, Luiz? Lá no Maltês, hein, Luiz? Com aquele monitor um fullback. Com certeza, Alexandre. Não conseguia ver nenhum traçado. Ele apagava o último traçado, você só via aquele do momento. Não tinha frequência. Ficava ali tentando entender e achava que estava monitorizando alguma coisa. À medida que Como lidocaína, né, Alex? Pois E fazia alotando em vaporizador de borbulha, e no soro você jogava xilocaína para diminuir as arritmias que o alotando fazia nos velhinhos lá. Então, olha só, como isso avançou para o monitor atual de eletrocardiograma que a gente tem hoje no centro cirúrgico, que dá análise de ST, te dá monitorização contínua no intervalo QTC, entre outros aspectos que você pode botar lá, e
e que dão muita visão. Você pode botar 12 derivações com análise de ST, né? Então, são ferramentas que são para usar mesmo, né? Fazer bom uso das ferramentas. Eu sempre fui entusiasta de monitorizações novas, porque eu me lembro dessa época do Maltês, né? Que não tínhamos nada, não tinha oxímetro, tinha nada. Então, cada uma dessas tecnologias que vieram chegando pode até não ter mudado grandes coisas na mortalidade. Você vai, vaporizador de borbulha versus vaporizador calibrado. É muito mais caro, mas economiza anestésico, você tem precisão na dose, uma série de questões. Eu vou só falar uma coisinha antes que a gente se encerre, que como o Antônio Jorge falou, eu não pensaria nem em mortalidade, que eu acho que não muda mesmo, não. O BIS não vai mudar muita coisa em mortalidade, não. Mas a gente vai dar uma chance, além do que a Abdias falou, uma janela para menos apoptose celular e melhor desfecho. Eu acho que isso é uma coisa que é o feeling da gente, é a evolução da gente, entendeu? É olhar o doente, o seu desfecho. E a toxicidade de anestésico é grande, e exagero é grande. Então, é tudo isso que a gente tem que enxergar, que a economia maior é em menos apoptose, e um desfecho melhor na parte cognitiva do paciente idoso, do paciente de posição extrema, e por aí vai. Viu? É isso aí. Eu acho que é um monitor sensacional de quem saiu do nada que está evoluindo. Para mim, é um dos bons monitores que a gente tem. Sempre briguei por ele. Viu? Mas é isso aí. Parabéns a Abdias pela clareza da aula também, viu?